Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, namastê, bem-vindas, bem-vindos! Nós sabemos aí que existem muitas maneiras de se interpretar essa temática do contato, né? Nós que já estamos caminhantes há muito tempo, já vimos muitas maneiras de se falar da mesma coisa. Mas nós temos uma vivência nossa mesma, original, autêntica, e que nós fomos aí desenvolvendo e aprimorando em todos esses anos e buscamos compartilhar já há muitos anos com os amigos, e é isso que nós vamos compartilhar com vocês. Isso é algo muito importante até para a vida de todos, principalmente nessa nova era de Aquário, muitas pessoas despertando e sentindo esse chamado, essa vontade de expandir. Parece que, sei lá, uma espécie de saudades, algo que está lá no teu interior. E com o contato, parece que esse sentimento vira ali começa a ter um outro sentido. Esse sentimento talvez de vazio ou de saudades começa a ser preenchido por algo muito mais poderoso que às vezes é difícil de explicar. Por isso que nós compartilhamos vivências, incentivamos todo mundo às práticas, porque é através justamente de desenvolver essas tuas capacidades é que vai fazer total sentido as palavras que a gente vai colocar. Com a prática você realmente avança milhares, né? Milhares de anos-luz. Para quem não nos conhece, somos aqui do Paraná, eu sou argentina, mas moramos aqui no Paraná, no centro-oeste, uma região chamada Guarapuava, e praticamos, né, yoga. Eu sou praticante de yoga, professora de yoga, moramos aqui há mais de 20 anos, e nesse lugar, que é um sítio, montamos o Ashram Terra Mãe. Então, tudo isso que você está tendo aqui, a oportunidade de, enfim, de ter acesso a nível online, né? Pessoas do Paraguai, da Argentina, do Brasil, por todos os cantos do Brasil. Que mais? Portugal, Japão. Espanha, Japão. Então, antes a gente ficava aqui com grupos regionais que vinham, né, às vezes de outros estados, às vezes vinham de outros países, mas agora esse movimento online está possibilitando chegar, a muitas e muitas mais pessoas. E eu sou Emanuel, nós desenvolvemos esse trabalho aqui no Ashram Terra Mãe, e eu tenho experiências de projeção e contato desde a minha juventude, infância e juventude. Tenho 3 livros publicados, sendo que o primeiro narra essas experiências iniciais e os contatos iniciais com esses seres. O segundo trata da transição que a Terra está passando, né, a transição para uma nova Terra. E o terceiro, que agora saiu a segunda edição aqui no Brasil, ele trata da aliança de exilados que ficaram prisioneiros aqui na Terra, num plano sutil aí. Então, e conta toda a história da humanidade da Terra segundo esses seres. Então, essa temática toda voltada à presença desses seres, ela já remonta desde a origem da humanidade. E tem muita coisa para a gente aprender, né? Na história, na sociologia, na arqueologia, em todas as áreas tem muita coisa para a gente começar a entender de novo toda a história da humanidade. Então se torna muito importante começar a entrar por esses caminhos, abrir um pouco os horizontes para perceber novas realidades por aí. Então eu também sou professor e sou engenheiro agrônomo, trabalho com produções agrícolas, de preferência na linha sustentável, né? E assim nós levamos a nossa vida maravilhosa aqui nesse sítio, produzindo os alimentos orgânicos, fazendo as atividades do ashram, né? Então, e estamos fascinados com essa atividade graças a vocês, né, que estão aqui conosco. Isso, muito bem-vindos. Então vamos lá. Pergunta que não quer calar: se é possível então ter essa ajuda à humanidade através do contato extraterrestre. O que você me diz? Hoje você era entrevistadora. É uma pergunta. A princípio a gente tem que entender sobre o contato extraterrestre, né? Nós falamos sobre contato com guias extraterrestres confederados, vivos, e que fazem parte dessa grande fraternidade branca, e que atua aqui no planeta Terra desde a formação do próprio planeta. Ou seja, são seres ligados à evolução da humanidade.
Nós não estamos falando naquele contexto de criaturinhas que vêm de um outro planeta e estão aqui de bobeira, passando por aqui. Ah, tive contato com um humano, tive contato com ET verde de anteninha. Não é bem nesse foco que nós tratamos do extraterrestre. Nós tratamos de uma temática um pouco mais profunda, porque ela deriva de contatos e experiências concretas e reais, não só nossas, mas compartilhadas com irmãos de caminhada, alunos, pessoas que aprenderam as técnicas conosco e viveram também esses contatos e essas experiências e desenvolvem suas atividades hoje pelo mundo. Então, realmente, o ser extraterrestre que nós falamos é esse tipo. Né? Então, para que não caiamos já sem entender do que está se falando. Claro, verdade. Né? Senão a pessoa já começa a ver muito filminho norte-americano, fica vendo muitas historinhas aí de terror, e não é bem por aí que nós navegamos. Né? E é um contato com seres reais, vivos, concretos, que aparecem na terceira dimensão, que aparecem com as naves e também entram em contato conosco em projeções extrafísicas, seja projeção astral, projeção mental, holográfica, também projeções dimensionais e contato telepático. Então é uma gama de experiências que a gente carrega aí nesses 40 anos e que, de certa forma, fazem com que a gente tenha uma confiança no que nós fazemos e no contato com esses seres que muitas pessoas, até quem está aqui, né, muitos que estão aqui já tiveram o prazer de conhecê-los, né? Inclusive, quando a gente começa a ter intimidade com eles, nós falamos muito de família cósmica. E, de fato, eles não se colocam como seres superiores. Como nós já sempre falamos, eles gostam de ser conhecidos, chamados de irmãos maiores. Né? Um ser que está numa caminhada muito mais há muito tempo e está aqui para ajudar. E realmente, quando você tem um contato com eles, seja porque você de repente viu uma nave, começou a ter uma percepção telepática, ou enfim, começou a estudar, se interessar sobre o assunto, quando isso começa a coçar, quando isso gera um interesse muito profundo em você, desperta também algo que para a maioria é essencial, que é a nossa eternidade, a nossa espiritualidade. Então eles te colocam já nesse contexto de você se reconhecer parte de uma família cósmica e também uma espiritualidade não religiosa, não dogmática, uma espiritualidade livre. E que para nós ainda, que estamos entrando nessa nova era, vivendo essa transição, ainda estamos bastante poluídos por crenças, né, da era anterior, cheia de dogmas, cheia de tribos e filosofias fechadas, onde a gente não podia tirar muito a cabecinha para fora, que era pum, o martelo na cabeça, era espancado. Então agora não, você está tendo possibilidade de colocar a cabecinha para fora e começar a ter consciência desse novo, né, esse novo horizonte, essa nova possibilidade. Graças também à ciência, porque a gente evoluiu muito cientificamente, a gente não pode esquecer que nós também evoluímos mentalmente, psicologicamente e cientificamente. A passos curtos, ainda está bastante desigual com relação ao âmbito da espiritualidade, do autoconhecimento. Como disse, às vezes a religião e a ciência ficam competindo para ver quem que tem a razão. E nesse contexto da espiritualidade vivida, assim como esses seres ensinam, passam para, enfim, para os contatados ou para as pessoas que têm experiências já de outras vidas e tal, é essa. Começa a haver, não tem mais essa separatividade, existe uma coerência. E é muito lindo você conseguir ver que nós estamos evoluindo também. E é necessário, sim, que acho que a ciência também está, hoje em dia, se você for ver, muitos cientistas de várias áreas, muitos estudiosos, áreas, enfim, desde a área espacial até a área física,
estão reconhecendo essa vida fora do planeta como algo totalmente lógico, Sim, totalmente real. É ilógico imaginar que nós estamos sozinhos aqui, com uma mente, perdidos num pedacinho de... num pequeno fragmento de poeira numa Nossa. linha do Sol, né? E não somos. Então, Né? a nível, então, nesse contexto também do estudo, muitos cientistas, pesquisadores já comprovam, gente, claro que há. É impossível que não exista. E, enfim, aquela história, mas eu nunca vi, eu nunca me cruzei com um. Bom, mas pelo menos existe essa crença de que, ó, você não é a única cereja do bolo ali, né? E está aberto a isso, né? Ter essa abertura, a ter essas experiências, né? Porque se nós tratamos com seres que se apresentam como nossos irmãos mais velhos, eles não vão aqui te impor nada. Eles não vão vir aqui para causar medo e terror em ninguém. Eles vão vir se você está aberto e disponível. Ó, estou pronto aqui, realmente, estou super aberto, estou fazendo um trabalho aqui, estou fazendo práticas assim, esse assado, completamente voltada a essa temática, com muito amor dentro de mim, muita compaixão, e a coisa vai acontecer. Né? Então, tem-se que trabalhar com energias, com frequências que sejam equilibradas, porque nós estamos tratando de irmãos mais velhos, e nós somos as criancinhas, sabe aquela criançada da quinta série, sexta série ali do ensino fundamental, que você não consegue fazer a classe, fica quieta, fica fervendo, né? Nós somos esses. E eles são os carinha lá que vêm da aula ou que estão no pós-doc, né, vindo para dar uma palestra e tal, tem uma outra visão do universo. Né? Então, esse relacionamento nós temos que estar abertos aí para essa possibilidade acontecer. De repente, nós aqui nesse projeto somos o TCC deles, né? A gente é o TCC. Pô, você está fazendo um estudo antropológico na humanidade da Terra. Né? Porque não, você que está dando esses exemplos, não, né? mas é verdade, né? É verdade, porque na verdade, segundo eles, a gente é um grande, um mega projeto. Mas nós não vamos entrar nessa questão agora. É assunto para uma próxima live. Exatamente. Vamos ver aí então o que muda na pessoa, o que a gente já observou nessas nossas caminhadas aí, o que mudou, né? O que muda na pessoa que se abre ao contato e que começa a ter contatos e que começa a se aprofundar nisso. Né? O que acaba, de certa forma, atuando, acontecendo com essa pessoa. Né? Então são várias coisas que a gente percebe, né? E nós também, a gente percebeu na gente isso, e cada pessoa é um universo, né? Cada um de nós tem um feedback de todas as situações, então cada um tem um retorno conforme sua própria característica individual, né? Mas com certeza, quando você tem experiência com esses seres, você vai adquirir um novo sentido para a tua vida. Seguramente você vai ver a vida de uma maneira muito mais positiva, mais ampla, e você como sendo parte de algo muito maior do que você imaginava. Então te abre a um novo sentido, um novo horizonte. E o fato de você se abrir a essas novas possibilidades e de uma maneira extremamente positiva faz com que você tenha mais garra, mais vontade, mais ânimo, mais positividade para realizar as coisas da tua vida. Sim. E de fato a gente vê acontecer, parece que... E as pessoas, a gente realmente que eram de um jeito e começam a ter essa experiência, vemos que, assim, acabam mudando, às vezes em poucos meses, e amigos, digamos assim, da egrégora anterior ou dos tempos, né, onde a pessoa ainda não havia se aberto para essa experiência, e realmente a pessoa muda. E as pessoas que realmente não sabem que se passou com esse novo contatado, digamos assim, ficam bastante surpresas. O que aconteceu? O que essa pessoa comeu? O que essa pessoa tomou? Acham que aconteceu uma espécie de milagre. E, de fato, isso é o que a gente vê bastante aqui com nossos amigos, nossos alunos, que realmente decidem, né?
porque também a gente sabe que existe um livre-arbítrio, decidem vestir a camisa. Claro, claro. Então existe realmente essa transformação, né? Então aumenta nisso também, aumenta a tua amplitude mental, né? Você começa a tornar-se uma pessoa mais aberta, mais acessível. Você começa a dialogar com todas as partes, né? Essa amplitude mental, essa coerência que desperta em você um sentimento assim, sei lá, poderíamos traduzir como um sentimento de mais compaixão, mais amoroso, né, com as questões do mundo e da sociedade, fazem com que a pessoa também comece a atuar dessa forma. Ela começa a ver o mundo também dessa forma. E então, vamos supor que você, hoje em dia, está começando a ter digamos, esse conhecimento e que ainda não teve um contato ou, enfim, está se interessando agora e a gente está aqui falando um monte de coisas. O que esses seres estão falando de extraterrestres? O que esses dois aí estão falando de família cósmica e tal? Mas olha só, não é uma questão assim tão difícil, não é algo assim tão extraordinário. Sabe por que eu falei no início que nós temos todos aí uma sensação de que alguma coisa está faltando, né? Uma sensação ou umas saudades ou uma coisa que você sabe que lá está faltando algo, não sei como explicar. Isso está presente em praticamente todo ser humano que está num certo momento da sua caminhada, alguns não. E tudo bem, a gente respeita, cada um está no seu processo, no seu caminho. Mas acredito que quem está aqui, já no seu interior, teve essas coceiras, né? Essa vontade interior que vem lá e interior. Você às vezes não explica, né? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós temos o registro desses irmãos maiores no nosso DNA. Está no nosso corpo, está nos nossos chakras, está em todo o nosso ser. Só que a gente foi por algum motivo, digamos assim, falando mais filosoficamente, através dos termos dos Vedas, fomos desativados ou desconectados nessa era de Kali, nessa era onde se diz que era a era da noite, da escuridão. Realmente ali nós ficamos, parece que totalmente desamparados. E agora, no início, nessa nova era, que já estamos no início da era de Aquário, já estamos entrando na era de Aquário, estamos passando a nos reconectar, a ter a possibilidade de resgatar tudo isso que, na verdade, que nós estamos falando aqui, já está dentro de você, porém num estado adormecido. Né? Num momento, eu estava ali do outro lado, escutando o professor, escutando, na minha época não tinha internet, ou nos livros, nas palestras, pessoas me abrindo os olhos assim, da mesma forma como hoje em dia nós estamos fazendo aqui. Então, um dia, né, uns 30 anos atrás, quase 30 e poucos anos atrás, eu estava, meu Deus, com essa sensação de que estou fazendo nesse mundo? Que alguma coisa está faltando. Cadê aquele pedaço que não encaixa aqui na história, né? Está a história muito mal contada. E assim eu fui fuçando, e livros, e cursos, e palestras. Isso lá na Argentina. Até que quando eu vim aqui no Brasil e conheci o Emanuel, nossa, agora encaixou mais ainda tudo aquilo que eu estava estudando e aquela história dos extraterrestres que estavam que sempre tinha aquela sensação de que isso era muito mais real do que o pessoal, enfim, gosta de colocar como se fosse fantasia ou ciência ficção. E é isso, quando você está começando, tudo parece muito novo, muito louco, mas fique tranquilo, fique tranquila, porque é assim, não precisa apressar nada, porém, hoje em dia, nós estamos tendo essa possibilidade do conhecimento ser mais direto,
né? Você estar com pessoas que estão nessa mesma sintonia, nessa mesma egrégora e evoluir muito mais rápido. E quando você acessa essa família cósmica, onde que eu quero chegar, você realmente tem a verdadeira sensação do que é deixar de ser egoísta. Então, parar de pensar apenas no teu próprio bem. E você tem aquele desejo, quando você realmente amplia essa percepção, você tem vontade de realmente espalhar essa, seja através do conhecimento, seja através de que forma você vai espalhar esse bem, essa energia, essa liberdade para os quatro ventos. Então, assim que você tem um contato, assim que você se abre para o contato, como você começa aqui a pesquisar, a fazer as práticas, a se interessar, interagir com as pessoas, esse estado de individualidade ao qual a gente estava muito escondido, se estava muito fechado, começa a se romper. E esse egoísmo é dilacerado. E você não pensa mais, o que os outros vão pensar se eu falar de T, se falar de energia, se eu falar disso com meu vizinho, com meu colega de trabalho, com meus pais. Você não pensa mais nesse ego que se sente amedrontado. Através desse contato, então você já não mais fica com medo de se expor e de se sentir ridicularizado e etc e tal. Naturalmente, essa sensação já é a melhor ajuda que você pode fazer, que você pode dar para o mundo. Parar de ser egoísta. Então, se já essa grande transformação não é uma ajuda ao mundo, não sei o que mais que pode ser. É uma sensação libertadora. Sim. Você deixa um vagão de bagagem para trás, né? Isso te liberta totalmente. Quando a gente fala de liberdade, não quer dizer aquela incoerência de uma liberdade anárquica, mas sim uma liberdade que você se sente apto e leve para poder atuar, e você vai começar a agir no mundo, no teu entorno, de uma maneira muito mais suave, agradável e de uma maneira mais positiva. Então, esse positivo que nós falamos quer dizer que você está vibrando noutra frequência. E o contato traz isso, sim. É uma experiência que te está transformando, está te renovando e te dando, inclusive, certezas internas que vão mexer nesses aspectos do teu próprio DNA, da tua própria essência, da tua própria história, que está aqui, inclusive, no corpo físico. Né? Não é uma questão só energética dos corpos sutis, mas também está aqui no teu corpo físico, no teu cérebro físico. Então ativa áreas e conexões que antes estavam adormecidas. Então, o fenômeno extraterrestre, a presença dos extraterrestres nesse momento da humanidade, da maneira que eles estão vindo, já que eles estavam mais reservados no passado, eles estão vindo justamente para esse momento especial que nós estamos passando, que é o momento de uma transição planetária, uma transição global, e que envolve não só o planeta, mas também a humanidade, os animais, as plantas, todo o ecossistema da biosfera. Então, nós estaremos mais conscientes atuando nessa transição planetária e muito mais equilibrados e conscientes para fazer a coisa certa. Então esse seria um aspecto também de como que nós podemos atuar, né, de como que nós podemos ajudar a humanidade derivado do contato. Além de nos libertarmos do peso do ego, né, não que o ego seja totalmente negativo, mas daquele ego pesado, né, do egoísmo humano, você fica um pouco mais cooperativo, mais participativo. Da mesma forma, você vai ter muito mais coerência para poder agir pontualmente na transição planetária. E de fato, quando percebemos essa amplitude, né, que nós não somos, o próprio universo, já como falei antes, a ciência corrobora, comprova, muita coisa que já se falava há milênios e também muitas coisas que já vêm sendo faladas por esses irmãos mais velhos há
décadas e décadas, né? Não sei se há centenas de anos, porque esse contato dessa forma não é tão antiga, realmente, se tem uns 50 anos é muito. E agora esses cientistas estão trazendo como algo totalmente real. Por exemplo, que o universo, para esse grande todo, ou como está, então, para o grande profundo, como está no livro do Charlie, e aí vai, não existem apenas indivíduos. Na verdade, não existem indivíduos. Isso já é uma tese, uma explicação a nível da física quântica, que para o todo não existem essas individualidades, porque você faz parte desse grande todo, não está separado. Aí que está a grande sacada, né? Então, tudo que você começa a trazer lá do teu interior, desse anseio de realmente desabrochar, realmente descobrir essa tua família cósmica, ou que eu penso assim, a família cósmica é realmente você se libertar da crença limitada que você só faz parte aqui de uma família terrena. É. E que você realmente se abre para o todo, para o universo. Essa é uma grande lição do contato, quando você se aprofunda, não fica só no avistamento das naves para tirar foto, realmente para você mergulhar nesse caminho do autoconhecimento e o despertar de uma espiritualidade não dogmática, não religiosa, no sentido de que ela te faça trazer um monte de limitações, um monte de medos, inclusive, né? E de separatividade. Não, é totalmente libertadora, uma espiritualidade libertadora. E quando você experimenta, não tem ninguém que te fale o contrário, né? Que te tire dessa experiência maravilhosa que é realmente se conectar com esse grande todo. Por isso que você para de pensar apenas em você, porque você percebe que você e os outros estão no mesmo barco, é a mesma coisa. É uma explicação também que já há milênios se aprofunda no próprio yoga. Se você ler o Bhagavad Gita ou, enfim, outros livros famosos na área, né, do hinduísmo, vai estar ali a mesma frase com diferentes palavras, o próprio tal, né? E realmente essa experiência deixa de ser só apenas algo religioso ou filosófico e passa a ser né? Cósmica, né? Exatamente. Passa a ser cósmica. Então, realmente, a melhor ajuda que você pode trazer à humanidade é parar de você se sentir um ente separado dela, né? Ela está aí, eu estou aqui, ou separar, né, entre países, separar entre até as florestas, até a própria terra. Ao final, é uma grande integração, é um grande todo. E através dessas conexões com esses seres, que são mentes muito avançadas, você consegue sentir isso. Você consegue perceber, sentir isso numa amplitude muito, muito grande. Né? E aí você começa realmente a sentir vontade de atuar diretamente em um monte de situações da humanidade, né, que existem aqui, né, em trabalhos sociais, trabalhos ambientais, né, em prol do planeta, produções de alimentos, distribuição de alimentos, a parte de saúde com novas terapias. Você começa a atuar de uma maneira mais direta no mundo em que você faz parte, de uma maneira positiva, né? Deixa de ser simplesmente alguém que estava desconectado de tudo, buscando sobreviver, e vira uma pessoa que realmente estará integrada com tudo, buscando trazer mais vida em abundância para todo esse sistema que nós vivemos. Então, dessa maneira, a tua contribuição com a humanidade vai ser muito mais positiva, muito mais real, né? Tuas ações vão ser mais pontuais e abrangentes também. E nós sempre comentamos que o primeiro passo começa sempre nós. Esse trabalho, né, começa também, primeiramente,
dentro da gente. E é sempre, né? É sempre esse autoobservação, sempre, né, melhorando, mas através desse autoconhecimento vem também todos esses potenciais que você desenvolve graças à meditação, às práticas de projeção, as práticas que vão fazer com que essas novas ferramentas te tragam a possibilidade de ter um contato muito mais real, muito mais constante com esses seres. E, consequentemente, você também pode vir a espalhar esse conhecimento. Digamos, o teu entorno vai perceber a mudança e os que estão na vibração vão querer saber o que você está fazendo e você vai ampliando. Daqui a pouco está, de repente, na tua missão, teu propósito é espalhar esse conhecimento. Tem alunos que descobriram o seu propósito através também da doação, de fazer uma espécie de, não é bem uma caridade, mas, enfim, começam a lidar, a trabalhar com até a prosperidade de uma outra forma, né? Trazendo mais, digamos, equilíbrio em todas essas áreas. Então, algumas pessoas começam a fazer terapias, correntes de energia para, né, levar amor, levar prosperidade, bem-estar, enfim, para lugares específicos. E aí vai um inúmero, né, trabalhos para curar a terra, para salvar o solo, salvar as águas, os oceanos. Começam a aflorar ideias e você, conectado com, com a tua família cósmica, totalmente amparado, As ideias apoiado. fluem, né? As ideias vão fluir com muito mais abundância, mais coerência, e você vai agindo. Cada um de nós se torna um agente positivo no local onde está. Né? E isso é muito Sim, interessante, né? exatamente. Que a gente tem que ser agente positivo no local onde nós estamos. Não adianta eu querer salvar o Brasil, salvar o mundo. Isso seria uma loucura, um devaneio. Né? Na realidade é uma insanidade. Você tem que realmente atuar no teu ponto, no teu micro-universo, ser ali uma semente de coisas boas, de ações boas, de práticas que sejam realmente harmonizadoras, e isso sim é que tem que se multiplicar numa reação em cadeia. E a gente vê isso claramente quando nós estamos com um grupo grande de pessoas, e essas pessoas, puxa, elas estão irmanadas. A gente consegue promover uma união tão grande que acaba não formando panelinhas diferentes de pessoas e tal, não, integra como se fosse uma grande fraternidade e vive em uníssono isso. Nossa, os contatos, as experiências com os seres ficam mais intensas também, porque é um feedback. Assim como nós vibramos, nós atraímos quem vibra assim. Se nós vibramos harmonia, vibramos aí coerência, não só críticas, coisas negativas e tudo mais que joga a vibração para baixo, nós vibramos isso no nosso dia a dia, essas coisas boas, nós atraímos mais perto de nós a presença desses seres. E isso é visível, visível. Todos aqueles que estão desenvolvendo atividades desse tipo, com poucas pessoas ou com muitas pessoas, e que estão conseguindo essa coerência, é incrível como estão sentindo, vendo, percebendo a ação dos guias, desses extraterrestres muito mais próximos. E nós falamos de seres que se manifestam em projeção, que vêm em contato com você, mas não são entidades espirituais, desencarnadas, pessoas que desencarnaram, não, são seres de outros mundos, e que se projetam, que estão aqui desde o início da história da humanidade e que se apresentam também fisicamente, com suas naves e tudo mais. Então é algo que você vai integrando e vai começando a participar cada vez mais firme de um grande movimento que faz parte dessa transição planetária, que é um momento especial para esse mundo e que nós todos estamos vivendo agora e temos que nos irmanar para poder viver isso. Lógico que muitos jogam no outro time e querem que não exista irmandade, que as pessoas entrem em competição e criem um monte de atritos. Mas não é a nossa missão. Essa não é a nossa missão, não. A nossa é o contrário disso. E quanto mais pessoas nessa missão
da fraternidade, do amor, da positividade, melhor. Né? De repente a balança vai crescendo para o lado positivo e já está, né? E já está, eu confio muito nisso. E realmente nós estamos cooperando com essa nova era, com essa era de Aquário, com essa nova Terra. Nós a construímos a cada sentimento emanado, a cada ação, a cada energia, a cada tudo, cooperação, compaixão, todo esse movimento, né, de ajuda ao próximo, de estarmos em prol de movimentos para o todo, né, que sejam benéficos para esse grande todo. Conta ali você tem alguma história de inspiração através do contato que na tua vida mudou os rumos para melhor, para que isso beneficie a humanidade? Então, uma das experiências que eu vi com esses seres, eles me levaram a conhecer algo que eu desconhecia, né? Que eles me levaram a conhecer uma espécie de um retiro, de um local subterrâneo, onde tinha uma vila, uma cidadezinha. E eu conheci pessoas ali, seres, que moravam naquele lugar, e que daí eles me contaram, esses mesmos seres me contaram que eles foram trazidos para cá. E sempre que um mundo ganha vida, um planeta começa a formar-se e começa a constituir toda uma biosfera, eles fazem boa parte desse serviço. Esses seres, são seres pequenininhos. E nessa experiência eles estavam realmente meio desanimados, né? Que rumo que a humanidade vai seguir? Isso foi lá nos anos 80, ainda existia bastante desequilíbrio na balança aí entre as coisas positivas e negativas e tal. Era um negócio meio complicado, a internet ainda não existia, né? Não se sabia muito o que acontecia no mundo de verdade, e eles deixaram claro que boa parte deles estariam sendo resgatados desse mundo porque não teriam condições mais de viver aqui. E que era importante que as pessoas se dedicassem às questões ambientais para tentar preservar o meio ambiente desse planeta o mais tempo possível. E aquilo me tocou tanto, aquela experiência, que eu fazendo, né, iniciando uma faculdade de engenharia agronômica, eu enveredei para a agronomia regenerativa, de produções orgânicas, produções ecológicas, sistemas agroflorestais, numa época que ninguém falava disso no Brasil. Raras pessoas falavam disso aqui no país. E foi o lado que eu mergulhei. Então, na minha vida, mudou a minha questão profissional. Toda a minha vida profissional foi nesse caminho, buscando recuperar terras. Eu chego numa propriedade, a propriedade está lá produzindo e tal, mas você já vê de longe que a terra está morrendo, a terra está com erosão, está com vários problemas ali que ela tem que ser recuperada, a vida da terra, porque a terra que produz, ela é viva. Então tem toda uma gama de coisas que você aprende a fazer, que você recupera a vida na terra. E começa a fazer os plantios, a produção de alimentos e tudo mais num sistema diferente. Ao mesmo tempo, comecei a atuar em questões ambientais, recuperação de áreas degradadas, produção de florestas e tal. E vejam bem, eu sou um agrônomo que teve uma vida profissional inteira nessa linha. Toda a minha vida foi mudada graças a uma experiência, que depois tivemos outros retornos nesse local, mas uma experiência que esses seres me fizeram viver, me fizeram ver a importância que tinha as questões ambientais, que não eram coisa de louco. E naquela época, que se falava pouquíssimo de questões ambientais, naquela época o governo pagava, os governos pagavam para você desmatar. Se você desmatasse 10 alqueires de terra, 10 hectares de terra, o governo te dava mais 40 hectares, mais 30 hectares. Quer dizer, incentivava-se a matança de florestas naquela época, visando uma mentira que seria a produção de alimentos em escala global, que a gente sabe que não é nada disso que está acontecendo nem hoje. E naquela época nós já falava isso, e formamos um grupo coeso. Eu, outros colegas que estavam tendo contato também, que nós tínhamos um grupo muito forte, gente muito inteligente ali. Conseguimos o diretório, né, conseguimos atuar dentro do diretório da própria universidade, o reitor cedeu uma área da universidade para nós fazer os experimentos agroecológicos.
Gente, foi pioneiríssimo, graças a esses seres. Então, uma coisa que na época viam a gente como um bando de maluco, hoje tem aí Embrapa, tem multinacionais do mundo inteiro trabalhando com os biológicos, produção ONGs. ecológica, ONGs, gente criando modelos de agricultura, tudo que a gente já fazia, já conhecia pelos sistemas agroecológicos, né? Então, veja bem, trabalhar com esses seres é trabalhar com inovação. Assim como nós conhecemos outras pessoas ligadas a nós que trabalham em outras áreas também que foram inovadores ao seu tempo. Então, o contato, de uma certa forma, ele vai te abrindo a mente, transformando o teu QI, né, tua capacidade intelectual numa capacidade mais abrangente, não limitada a simples conceitos. Você começa a transcender o próprio tempo do conhecimento. Então você começa a ver um pouco além. E é muito legal, é muito bacana ver isso acontecendo e a coisa rolando. E hoje nós temos aí o mundo inteiro produzindo sistemas agroecológicos, agroflorestais, produções orgânicas, regenerativas e tal, virando moda. Lógico, as multinacionais começaram a ganhar dinheiro em cima, daí virou moda, né? Mas tudo bem, o importante é que vire moda mesmo. Que nós espalhemos aí vida para esse planeta e saúde para as pessoas, com certeza. Isso. Vai saber, né? Vai ver se você não se sentiu aí tocado também para curar o solo, para salvar o solo, para né? Manter as águas ali do sítio, né? Plantar pertinho das nascentes. É muito gratificante você ver o resultado. Adubação orgânica. É outra vida, né? É saúde, afinal. Se o solo está danificado, se está doente, se está precisando o tempo todo de adubos e aditivos e isso e aquilo, que alimento que nasce dali, né? E isso que a gente acaba consumindo. Então é realmente algo que precisamos repensar, né? E quem tiver ali a oportunidade de fazer de repente uma hortinha em casa, né? É uma reconexão maravilhosa também. Porque é interessante que nós falamos muito dessa vida cósmica, dessa família cósmica, e parece que, nossa, esses dois querem morar fora do planeta, ou eles estão querendo... Vamos lá com Elon Musk para Marte, né? Assim como se a gente estivesse menosprezando o mais precioso que nós temos aqui agora, que é esse chão que nos dá tudo, né? Que é essa terra maravilhosa. Então, quanto mais você expande a tua consciência a esse nível da união com o todo, dessa família cósmica, mais você ama esse planeta onde você habita, mais você se sente conectado à Mãe Terra. Por exemplo, a questão de você sentir a tua eternidade. Quando você começa também a conhecer esse universo, do contato com esses seres, né, seja da grande fraternidade branca, extraterrestres, intraterrenos, assim como foi a tua experiência. Meu Deus, você, apesar de saber que existe tanta vida e você perceber a tua eternidade no meio de tanta vida, tanto significado, você valoriza ainda mais essa vida. Cada segundo, cada célula de teu corpo. É um respeito, uma sensação de... né? É algo assim que, como eu falei, tem que ser vivenciado. E uma experiência maravilhosa, que te transforma. Dá muito gás. Legal. Qual a diferença entre projeção mental e holográfica? Então, basicamente, são vários tipos de projeções que a gente ensina e estimula o pessoal a fazer para estabelecer contato, né? E no caso da projeção mental, é aquela que, através de uma tela mental, você consegue criar, né, e desenvolver a habilidade de projetar tua mente sem necessidade de haver deslocamento do corpo astral do teu físico. Enquanto que na projeção astral você perde o controle do físico, o físico fica dormente, né, incontrolado, você não tem como mexer ele e sai em projeção astral, na projeção mental você sai também, você se projeta, mas consegue ainda manter a conexão com o físico, né, mexer as mãos e tudo mais, estando em projeção mental. Então ela te dá uma habilidade muito grande para você ter inúmeras experiências. E no caso da projeção holográfica, você vai fazer uma projeção utilizando outras dimensões da realidade. Então você consegue atuar dentro de um universo paralelo ao nosso e fazer a cocriação de realidades aqui no nosso plano físico
e no plano sutil nosso aqui, dessa 3D que nós vivemos. Porque eles buscam contato com pessoas que nunca se interessam por esse assunto, mas se fecharam após o contato. Uma amiga minha viu uma nave sobre uma praça em um bairro de Piracicaba. Estava num carro com uma amiga que quis chamar a polícia, mas só elas viram. E isso é interessante, às vezes não todo mundo vê. É. E um ser apareceu para essa amiga na janela da sala, olhando no 12º andar. Ela não é ligada a misticismo. Tranquilamente, Renato. Sim. Tranquilamente. Não tem nada a ver com misticismo, né? Sim ou não misticismo. O contato ele é com pessoas, independente de quem seja, no lugar do planeta que seja um árabe, um indiano, um chinês com a sua cultura, um brasileiro com a sua cultura, não interessa. O contato é com a pessoa, independente dos hábitos que ela tenha. E esses seres sabem muito bem com quem eles vão ter contato, tá? Então eu já te digo assim, né? Às vezes a gente acha, com pessoas que não se interessam pelo assunto. Não sei internamente o que essa pessoa não vive, né? Muitas vezes a pessoa vive situações muito profundas, mas não transparece. E muitas vezes esse contato, essa pessoa que não estava tão ligada com os assuntos, ela é mexida e começa a se interessar. Muitos casos de amigos, de conhecidos, de alunos, que começou a ter, né, esse interesse através de um contato. A pessoa tinha uma vida, digamos assim, normal, né? Às vezes a pessoa é mais ateia, a outra é mais cética e tal. Normal, a vida normal. Quer dizer, eu não acreditar em nada, né? Não, às vezes uma vida assim, talvez sem se interessar nesses assuntos, digamos assim. Uma rotina comum. Sim. Né? E de repente ela tem um avistamento, uma conexão, e a vida dela muda. Graças a isso, ela começa um mergulho profundo de autoconhecimento, de expansão. Muita gente que entrou em contato conosco, e depois viraram alunos e tal, foram pessoas assim. Sim. A chamada de atenção foi um avistamento. O que eles falam sobre a desigualdade social? Como queremos mudar isso? Eles têm algum trabalho? A esse respeito? Com certeza, né? Com certeza, esses seres aí já observam nós. Eu digo assim, nós devemos ser aí um estudo de sociologia, de antropologia para esses seres fantásticos, né? Entender a nossa humanidade deve ser um desafio, inclusive, um desafio muito grande para todos eles. E eles não dão para ninguém fórmulas, ou seja, eles não chegam aqui e dizem assim, para resolver os problemas da desigualdade social tem que fazer isso. Não, nunca. Eles não fazem esse tipo de coisa, né? Eles podem te inspirar a você perceber situações e possibilidades que muitas vezes você não percebia. E de repente, devido ao teu interesse sobre determinada questão, como no caso você falou em desigualdade social, é uma questão. E você vai estar tão inspirado por essa conexão que você vai ter ali um monte de possíveis alternativas e você vai começar atuando no teu micromundo em relação a resolver essa situação da desigualdade social. Então são escolhidos, eu que comecei um despertar e quero contato, não o tenho. Seria falta de maturidade espiritual? De modo algum, não está relacionado a isso, não. Está relacionado à nossa disponibilidade. Né? Tem um ser que a gente mantém contato, e ele é um apuniano chamado Godard. E uma das máximas que ele apresentou uma vez, depois outros seres apresentaram também. Aliás, o Godard tem várias máximas, né? Ele é muito diretão assim, né? Uma dizia assim: encontrem-se e nos encontrarão. Ou seja, busque a tua verdadeira identidade, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, ou seja, o nosso eu superior, que isso automaticamente vai atrair a presença desses seres, ou seja, a gente vai dar um passo em direção à nossa verdadeira identidade e eles dão 4 passos para vir em nossa direção. Então é uma maneira de haver essa proximidade. E a outra, que ele foi muito claro também, é um ser muito incisivo assim nas afirmações dele, né?
é que o que eles observam na humanidade é a disponibilidade da pessoa. As pessoas que estão disponíveis ao contato, eles buscam se aproximar. O que quer dizer disponível? Está lá na rede, não estou fazendo nada, né? Correr atrás, né? Fazer a sua parte. Disponibilidade quer dizer, estou fazendo a minha parte, estou aberto a essa possibilidade, já estou fazendo alguma coisa e estou buscando contato. Então eles estão observando isso. Né? E cada ação que nós fazemos no sentido de estabelecer uma conexão, eles fazem 4, 5, 6 ações em rumo a nós. Então o contato ele é possível, real, a qualquer pessoa. Só que nós não conhecemos as pessoas totalmente como elas são por dentro. Né? Nós podemos no máximo sentir como são as pessoas. Mas para esses seres nós somos um livro completamente aberto. Eles são telepatas, são doutores mentais, são seres que conseguem estar perto de você e saber tudo o que você está pensando, e sentindo, imaginando e tudo mais. Então essa transparência tem que existir. E a gente vai aprendendo daí a trazer essa transparência para a nossa vida. E vamos nos tornando completamente verdadeiros em tudo. Na nossa profissão, no dia a dia, na vida familiar, no jeito que se alimenta, o jeito que se veste, o que gosta, o que não gosta. A gente vai ficando verdadeiro, transparente, e isso faz com que essa proximidade aconteça de uma maneira assim praticamente infalível. Então essa disponibilidade que Godard fala é isso, né? É estar aberto ao contato, não buscando contato, mas estando aberto. E eu, por muito tempo, eu não falava disso abertamente. Por muito tempo eu deixava só para falar em setores específicos, não abria para todos, né? Por medo mesmo, por medo e também vontade de não, sabe? Não se aborrecer. Exatamente. Né? Não ficar os caras atazanando. Porque... e hoje em dia isso já está superado e eu sei que faz parte da caminhada e é algo que está dentro da gente. Então precisa ser trabalhado, precisa ser, né, acolhido, ressignificado e depois você se liberta desse dogma, de mais uma crença limitante ali que talvez é essa pequena armadilha que está fazendo com que você ainda não tenha visto nossa, acontece isso, putz, a pessoa do meu lado viu a nave e eu, cadê? Não vi nada. E muito acontece assim muito, porque é tudo energia, é tudo uma questão de, como a Emma falou, de disponibilidade, de estar sendo ali transparente. Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal.